Estamos de volta para debater os temas que estão no topo da atualidade, desta feita com o Joaquim Sousa via Zoom, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho, para, sobretudo, analisarmos as questões políticas da região que marcam esta emissão, numa semana em que revelamos, o Diário revelou, que o presidente da Agência de Inovação e de Modernização não cumpriu o dever de exclusividade no exercício do cargo público. Será que basta renunciar ao que cria a incompatibilidade para a situação ficar devidamente resolvida? Ora, isto é uma questão para respondermos mais à frente neste debate, em que também vamos falar das listas candidatas às legislativas e também de Tolentino Mendonça, o cardeal poeta, que está na ordem do dia. A abrir o espaço de debate, trazemos, como sempre, uma frase suscetível de comentário. Hoje começo pela via digital com o Joaquim Sousa. Boa noite, Joaquim. Qual a frase que escolheste para comentar esta semana? Ora, boa noite. Antes de mais, tudo esteja a correr bem. Por estes lados está um frio tremendo, pá, e que saudade já de estar na Madeira. São Eh, opções. Nesta semana, ao fim deste interregno de outras 3 semanas, eu queria recordar a frase do Carlos Rodrigues, que vai acabar muito mal porque aqueles que se julgam melhores que os outros acabam no fundo do mar. É esta falta de urbanidade, por vezes, que assistimos nas diferentes assembleias, onde a quesília política chega a pontos como este, é de veras preocupante. Assistimos isso hoje na Assembleia Municipal do Funchal, onde a falta de urbanidade leva a que possamos ultrapassar limites que em política nunca deveríamos ultrapassar, até porque os políticos são escrutinados, e vamos ver isso aqui mais à frente, com outras situações, em que também têm que dar o exemplo pela positiva. Não vale tudo e era importante situações como estas não se repitam. A Miguel Silva Gouveia, algum comentário a esta frase de Carlos Rodrigues, que já não é desta semana, mas como este Sim, o Carlos, painel teve ausente por motivos de feriados. eu julgo que deves estar a referir a algum tipo daqueles empregos da economia azul, trabalhar no fundo do mar. Quero crer que para podermos manter um são diálogo e a cordialidade que também tem pautado aqui, mas praticamente transpondo-a para a Assembleia Legislativa da Madeira, vamos fazer crer que não está ali qualquer tipo de ameaça, ainda que velada, por trás dessas palavras, sabendo que sim, é necessário mais urbanidade e espero que 2024 possa também ser um pontapé de saída para isso. Pedro Coelho vê nesta declaração alguma ameaça? Não, eu acho que não. Sabemos que muitas vezes no debate parlamentar, muitas vezes mais aceso, há uns piropos e há umas informações que não devem ser produzidas, não é específico de um partido ou do outro. Acontece isso muitas vezes também na Assembleia da República, não deve acontecer. Agora, acho que foi no âmbito da dialética parlamentar, do âmbito parlamentar, penso que conheço Carlos Rodrigues, não estou a ver ele Manda dinheiro para o fundo do mar. exatamente. Miguel Silva Gouveia, a frase e o comentário. Bom, a frase desta semana, antes de mais, obviamente, também gostaria de deixar aqui umas felicitações de um bom Natal para todos aqueles que nos ouvem e também, obviamente, para os presentes, para o Ricardo, para o Pedro e para o Joaquim, que optou por estar no frio. Está a ver que saía daí alguma das palavras também nortenhas que estariam frio De rachar. de rachar, exatamente. Rachar, exatamente. Bom, a frase que eu escolhi foi uma frase de um madeirense, do Porto da Cruz, de uma pessoa por quem nutro muita simpatia, mas acho que nesta frase não esteve bem. Refiro-me ao bispo Dom José de Ornelas, bispo de Leiria Fátima, a quando da sua apresentação de mensagem de Natal, referiu, falando sobre o alegado favorecimento no acesso aos cuidados médicos de saúde das duas gêmeas brasileiras, referi que sou totalmente contra as cunhas, mas cunhas que salvam crianças não fazem mal a ninguém. Não é por aí,
não é por aí que se enferma o Serviço Nacional de Saúde, não é por aí que se enferma a corrupção antes fosse. Ora, eu acho esta frase que de alguma forma traz atrás de si, ainda que o princípio seja bom, não é? Mas isto traz atrás de si quase com um legitimar das ilegalidades, porque se de hoje para amanhã eu entender que há uma família que precisa de uma casa, eu posso também fazê-la saltar da lista e saltar das regras, porque a família precisa de uma casa, ou de alguma forma é dar aqui uma legitimação à corrupção ou a estas práticas ilícitas, que eu acho que não seria de todo a intenção do Bispo Dom José de Ornelas. Por isso trago esta frase: é preciso ter muito cuidado para que a solidariedade não possa ser mascarada com corrupção. Merece reparo esta frase de Dom José Ornelas, Pedro Coelho. Não, aqui o Miguel Silva Gouveia já está a falar em corrupção, em favor, em favorecimento. Como sabemos, esse processo está a ser investigado pelo Ministério Público. Acho que é cedo demais para já irmos para. Não foi eu que falei, isso foi o Bispo é que disse, a citação terminou, não é por aí que enferma a corrupção antes fosse. São ainda Sim, palavras. sim, mas eu acho que esse processo está a ser investigado e, obviamente, que já sabemos que o filho do Presidente da República já reuniu por 2 vezes com o antigo Secretário de Estado da Saúde. Vamos ver o que é que acontece. Acho que temos que esperar pelo desfecho final desse processo, sabendo que queremos acreditar, eu quero acreditar que não houve favorecimento e que foram 2 crianças que foram tratadas e agora perceber se outras queriam ser tratadas e não foram. Isso é que importa. Para mim, o mais importante é isso, é saber se foi um caso esporádico ou se efetivamente É havia uma casos prática. que não foram. Se é uma prática ou não, é isso que me importa. Joaquim, alguma observação sobre esta frase do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa? É assim, infelizmente, concordo com o Miguel neste tempo. Acho que Dom José Ornelas esteve muito mal, porque o pressuposto é mau. A ideia é boa, que é salvar crianças, e todos nós desejamos. Agora, não podemos estar a salvaguardar procedimentos que manifestamente aparentam ter sido incorretos, porque podem não ter sido os mesmos para todas as crianças, e não pode nunca criar-se a ideia que aqueles que têm contactos, cunhas, conseguem passar à frente e resolver os problemas que têm pendentes e aqueles que não têm, ou seja, as pessoas mais simples acabam por ficar para trás. E essa é uma ideia que a Igreja, principalmente a Igreja, nunca pode transmitir. Pedro Coelho, falta a frase que escolhi para esta Sim, semana. é mais do que uma frase, são 2 palavras, alternativa democrática, 2 letras. A nova coligação que foi recentemente anunciada por Luís Montenegro e pelo líder do CDS, Nuno Melo, é um governo de boas memórias para Portugal, com Francisco Sá Carneiro, que infelizmente durou pouco, depois da morte de Sá Carneiro em Camarate, mas foi sobretudo um governo amigo das autonomias, foi o primeiro programa de governo onde estava bem plasmada a consagração, vá lá, das autonomias da Madeira e dos Açores. Acho que o nome foi feliz, mas mais do que o nome, o espírito da AD, um governo reformista, um governo amigo da propriedade privada, do investimento público, do bom investimento público, e também é uma coligação que traz mais gente, mais independentes, que é importante para a política, nomeadamente através do manifesto por uma alternativa reformista e moderada. Mais de 100 personalidades subscreveram esse documento e, portanto, acho que para além do nome, que é feliz, é sobretudo importante que muitos dos princípios da AD já passaram mais de 40 anos e hoje estão bem presentes e muitos deles, infelizmente, não cumpridos pela República. A AD traz-lhe boas memórias, Miguel Silva Gouveia. Galera novo. Não, eu era muito novo, sim, não me lembro da AD, mas isto demonstra que o PSD tem mais passado do que futuro, não é? Está sempre preso ao passado. A AD, salvar o CDS da extinção, isto no fundo a história repete-se, não é? Um Passos Coelho também salvou o CDS da extinção naquele foi Portugal à frente, ou a PAF. Mas pronto, para já vou só me manter por aqui. Espero que haja alguma coisa de futuro nesse manifesto dos 100, nos 100, onde só 19 eram mulheres. Joaquim Sousa, AD.
Realmente o Pedro tem razão. Há aqui a ideia de uma memória distante, que não foi muito longa, até porque o governo de Francisco Sá Carneiro acaba por durar muito pouco, devido ao trágico acidente de Camarate. Há aqui uma recuperação de algumas figuras que realmente têm esse saudosismo. Não sei se efetivamente Luís Montenegro, e pela reação, vi a reação do secretário-geral do PSD à pergunta, também se calhar provocatória, relativamente ao Chega, não sei se serão capazes de se dissociar suficientemente do Chega com uma coligação que efetivamente procura federar o centro-direita, aquele centrão que se recusa a votar no Partido Socialista e que olha para o PSD com uma esperança nestas ideias que o Pedro também divulgou, que é a questão da defesa da propriedade privada, a autonomia, o crescimento económico. Agora, parece-me que poderá estar muito ligado ao passado, também como dizia Pedro Nuno Santos. Remato este espaço de frases com uma do embaixador Francisco Seixas da Costa, publicada no Jornal Negócios de hoje, ao qual dá uma entrevista, dizendo: enfrentamos uma vaga populista muito séria, teme claramente uma deriva autoritária global, com expressão também em Portugal, alegando que fomos todos muito ingênuos, nós e os espanhóis. Andamos muitos anos a vender à Europa a ideia de que não havia o risco de a extrema-direita aumentar a sua representação, achando que a vacina das ditaduras recentes tinha sido suficiente para evitar essa deriva. Não há muitos comentários a fazer, é muito eloquente. E passo já ao primeiro tema. Até porque temos connosco Pedro Coelho, que é cabeça de lista julgo que neste momento é o mais indicado para o início da abordagem às candidaturas, numa semana em que Paulo Cafofo, o líder eleito do PS, considerou ser fraca, esta foi a adjetivação usada, a equipa proposta pelo PSD-CDS. Muito bem, nós valorizamos Como é todas que as vão essas forças? Não, nós valorizamos todas as candidaturas, respeitamos todos os adversários. Nós temos um projeto, temos ideias, temos um propósito, que é a defesa da autonomia, o aprofundamento da mesma. O processo autonómico não é um processo que esteja encerrado, muito pelo contrário. Há questões que têm que ser resolvidas e princípios constitucionais que têm que ser respeitados. E alguns deles não estão neste momento a ser respeitados, portanto não estou preocupado com essa nem com outras, e irei respeitar, obviamente, todos os adversários. Agora nós estamos mais preocupados com o povo da Madeira e do Porto Santo, e há princípios constitucionais e outros que não estão a ser respeitados, nomeadamente o princípio da solidariedade, o princípio da coesão social, o princípio da continuidade territorial. Só para termos uma ideia, por exemplo, o Porto Santo não é só mar e praia. No Porto Santo vivem portugueses. E os portugueses do Porto Santo, os nossos porto-santenses, se quiserem hoje marcar uma viagem para a Madeira para o final do mês de fevereiro do próximo ano ou para março, não conseguem. E não conseguem porque o Governo da República anda sucessivamente a prorrogar o atual contrato de concessão da linha aérea entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, e isto é inadmissível. Por outro lado, também sabemos que a próxima Assembleia da República, a próxima legislatura, terá poderes de revisão constitucional, e é importante que a Madeira não desperdice essa oportunidade. É verdade que na Constituição a Madeira pode ter um regime tributário próprio, mas nos termos da lei, e quando se fala em lei, fala-se em Assembleia da República. Aqui na Assembleia Legislativa da Madeira são aprovados apenas projetos decretos legislativos regionais, e, portanto, é uma oportunidade para aprofundarmos a nossa autonomia, para melhorarmos o nosso sistema fiscal, para apoiarmos os nossos jovens de uma outra forma, as nossas famílias. Ainda recentemente saiu um relatório da OCDE, no universo dos 38 países, Portugal é o 9º país que mais tributa o fator trabalho. Sabemos também que Portugal está cada vez a ficar mais pobre, que nos últimos 27 anos
21 anos, desde 1925, tivemos governações do Partido Socialista e o nosso propósito, a nossa coligação, que é Madeira primeiro, é a defesa da Madeira. E nós somos eleitos por uma coligação, mas uma vez eleitos, o nosso partido é a Madeira. Enquanto uns andam a brincar a frases menos felizes e outros andam a brincar aos aviões, nós vamos falando de coisas sérias e estamos a preparar o nosso manifesto com ideias claras e objetivas para que, de uma vez por todas, nós tenhamos uma autonomia com responsabilidade, é verdade, com recursos, mas uma autonomia que seja também controlada pela Madeira, não controlada pelo Torreiro do Paço e vigiada pelo Torreiro do Paço. Repare que nos últimos anos o nosso maior parceiro, ou o nosso melhor parceiro, tem sido a União Europeia. O Governo da República tem em projeto vários hospitais, por exemplo, o Hospital de Lisboa Oriental, ou em Setúbal, ou no Alentejo, e aqui na Madeira nós temos que pagar metade de um hospital que também é para tratar de portugueses. E lá no Alentejo não serão os alentejanos a pagar, serão certamente alguns, mas obviamente através do orçamento do Estado. E portanto há aqui questões que são importantes salvaguardar. Esperemos que tenhamos um governo reformista de centro-direita para que a Madeira possa ganhar com isso. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer os meus 3 companheiros que agora cessam funções, fizeram um grande trabalho, não conseguiram mais porque tínhamos uma maioria absoluta do Partido Socialista. Agora, uma vez eleito, estou motivado, estou empenhado para fazer um bom trabalho, ou seja, estão à espera que eu esteja sentado e caladinho durante 4 anos, isso não vai acontecer e... Portanto, é ponto assente que deixa mesmo a Câmara. Sim, sim, sim. Bom, ficamos aqui a saber, eu pelo menos fiquei a saber um conjunto de novidades que não tinha conhecimento. Primeiro, saber que a coligação vai se chamar Madeira Primeiro. Sim, é verdade. Não sabia, mas pronto, não sabia, não O tinha. Pedro guarda caixas para este debate. Mas gostas do nome? Segundo lugar, isso é reeditar o nome que foi às legislativas regionais, não é? Mas a Madeira está É para sempre em primeiro lugar. poupar em Não, cartaz. não, a Madeira está sempre em primeiro lugar. Espera, Madeira, porque as caixas são outras. espera. Outra questão. Não vai dar para poupar. As caras As caras são. Se calhar até não, porque o Chega também, o candidato do Chega também anda aí e não vai ser candidato pela Madeira, pelo menos. Mas enfim, depois ouvi dizer que os 3 colegas, disseste que os 3 colegas deputados da Assembleia da República do PSD Madeira fizeram um grande trabalho. Depreendo que no PSD, quando se faz um grande trabalho, o resultado é põe-nos na rua. Portanto, se é um grande trabalho, por que é que não deveriam ter continuado? Ainda que eu fui dos primeiros a apontar o teu nome como um Aliás, candidato. falamos disso aqui num programa. Falamos disso aqui, acho que pela primeira vez, e acho que Acertado, se calhar alguém ouvi. Não sei se isso é bom ou se é mau. Mas Não, é bom. Para nós é ótimo. Claro. Aliás, faltou fazer essa declaração de interesse. Claro. É uma honra para este painel ter um cabeça de lista. Exatamente. Para já, pode haver outros. Vai ser difícil. Depois, acabei por perceber que o Governo da República, estavas a pedir que o Governo da República pagasse a totalidade do hospital na Madeira, Eu dei um exemplo. da mesma forma como pagou alguns no continente, em alguns distritos do continente. Agora sentes? Eu fico na esperança que tu possas repetir esses argumentos na própria Assembleia da República, porque lá toda a gente sabe que os impostos da região ficam na região, ao contrário dos impostos da região centro, Não que tens são coletados no Orçamento de Estado. Portanto, terás com certeza de defender essa mesma visão que estás aqui a ter na Assembleia da República, para ver o que é que os teus próprios colegas de bancada, que são do distrito de Leiria, do distrito de Aveiro, se eles Mas eu não tenho nada contra que o pague esses investimentos, mas que não paga aqui na mas o Madeira. Orçamento de Estado são os impostos das pessoas. São os impostos das pessoas. Mas também dos Já dizia Margaret Thatcher, Sim. there is no such thing as public money. There's only a taxpayer money. Em português, não existe, não há o conceito de dinheiro público, só há dinheiro dos contribuintes. Pagam impostos. Portanto, na prática, o dinheiro dos contribuintes madeirenses ficam cá
e o dinheiro dos contribuintes continentais vão para o orçamento de Estado. Portanto, fica a aguardar que possas repetir esses argumentos na concordas Assembleia da comigo, não? República. Acho normal nós Acho pagarmos. bem, acho muito bom nós termos 50% do nosso hospital pago. Aliás, a última vez que o Governo da República foi do partido e da coligação que tu agora vais representar, deves dizer que a Madeira foi colocada de joelhos, palavras do teu, na altura, líder do PSD, e obrigada a assinar um acordo, um memorando de entendimento que aplicava fortes reduções, fortes medidas austeritárias aqui aos madeirenses. Portanto, na prática, essa também será uma questão que importa lembrar, uma vez que vão também buscar o passado e a história com a reedição da AD, importa não esquecer que no passado recente, como foram tratados os madeirenses por um governo da AD, PSD e CDS. E finalmente, uma vez que referiste que Portugal era o 9º país onde se mais tributa o trabalho, recordo que o PSD pediu que se baixasse primeiro o IRC, não querendo baixar o IRS. Isso foi na altura de Rui Rio, como tu sabes agora, até o atual líder Aí do foi há 2 PSD. anos. Sim, mas Sei que- vais sempre a buscar o passado. Tu Hã? dizes que eu vou buscar a AD, tu vais sempre buscar o passado. Não, Pode não, ser ao século XIX. tu que foste buscar o passado, dizendo que, Não. falando em Sá Carneiro, e eu estou-me a lembrar alguns líderes partidários Miguel, agora, só do PSD mais uma recente. pequena questão. Mas deixa-me só terminar, até porque Sim. o próprio Sim. líder partidário anterior, que foi presidente de um governo, ou foi primeiro-ministro, ainda esta semana falou. Ele ainda esta semana falou, a meu ver, mal, não fez nenhum favor ao Luís Montenegro nem ao PSD e à coligação, porque vem tirar espaço, vem tirar mediatismo, vem até tirar alguma autonomia ao Luís Montenegro e à sua equipa de fazer um programa. Por isso eu acho que Mas, dentro Miguel, do PSD devem outro começar por... exemplo. Tu foste presidente de Câmara. No continente, também muito Não, por não, foi força do presidente Bloco de de Câmara da Esquerda. Madeira. Foste presidente de uma Câmara da Madeira. No continente, muito por força do Bloco de Esquerda, de algum tempo esta parte, os manuais escolares, da escolaridade mínima obrigatória, é pago pelo Governo Central. Ou seja, as meninas de Braga e os meninos de Braga têm manuais escolares pagos pelo Governo da República, os de Portimão também, os de Lisboa também. A gente já falou sobre isso. E na Madeira, quem paga os manuais ou é o Governo Regional ou é algumas câmaras municipais. Porquê é que também não é o Estado? Mas já foi falado Mas porquê é que isso não acontece? Mas tem que ser falado, tem que ser resolvido. com o trio de deputados que dizes que fizeram um grande trabalho. Já perguntaram isto na Assembleia da República e já receberam resposta, não te explicaram? Não explicaram. Não Não te explicaram a resposta que receberam? A Câmara Municipal questionou o Secretário de Estado da Educação Não te explicaram na altura porquê? e o seu Secretário de Estado disse que a educação não estava regionalizada na Madeira. Mas cuidado! Então tu queres autonomia ou não queres Não. autonomia? Mas a autonomia Ou também queres faz- só, a queres só autonomia que é Miguel, para decidir como a gastas o autonomia dinheiro? faz com recursos também. Os recursos ficam todos cá e ainda recebes todos- do Fundo de Mas ficam Coesão. todos cá. Recebes do Fundo de Coesão, recebes dinheiro para investimentos como o Miguel, hospital, Miguel. recebes dinheiro do PRR que nem sequer estava contemplado. Vamos no ouvir, PRR. vamos ouvir agora o Joaquim Sousa. Não se esqueçam que o tema era listas. Bem, antes de mais, Joaquim. dizer aquilo que já foi aqui dito, e faço relação de interesse, eu disse na altura, acho que o Pedro Coelho é um ótimo candidato, na esperança de finalmente termos um candidato do PSD que seja interventivo, que não sejam candidatos passivos, e que realmente desejo que o Pedro vá para a Assembleia da República com a vontade e com a mestria que demonstrou ao longo dos últimos anos na Câmara de Lobos, onde teve a capacidade de ser reivindicativo e de manter uma coerência, e por isso mesmo também, quando se levantou esta questão, que há uns programas atrás, disse, por aquilo que conhecia do Pedro, que achava que era um ótimo candidato. E continua a achá-lo, porque, ao contrário do Pedro, que entende que a Madeira, que o PSD teve bem representado com candidatos interventivos nas últimas legislaturas, considero que não. Aliás, não tiveram um trabalho nem visível, nem tão pouco invisível, foram candidatos de passagem. Portanto, a região precisa de deputados que sejam interventivos, que realmente conheçam os dossiês e possam conseguir algo mais dentro daquilo que é a execuibilidade, como o Miguel Silva Gouveia dizia, da questão dos fundos, que não são tão alargados quanto isso. É importante recordar aqui que, neste momento, temos também mais candidatos anunciados. Filipe Sousa pelo JPP,
que realmente parece vir representar a paz dentro do partido, onde os anseios de Filipe Sousa com o final de mandato realmente em ir para Lisboa podem ser satisfeitos. E também temos, penso, o candidato do Chega já foi anunciado. Portanto, Ricardo, recorda-me, Francisco Gomes terá sido anunciado. Eu acho que não foi. Ainda não foi oficialmente não há anunciado. anúncio para já. Iniciativa Liberal. Exatamente. Há Gonçalo Maia Camelo, que é Do Iniciativa Liberal, exatamente. da Portanto, Iniciativa Liberal. ah, ah, Francisco, a Dina Letra no Bloco de a Esquerda. Dina Letra no Bloco de Esquerda. exato. No PS, posso aproveitar e já me meto esta farpa. Será que, não sendo Miguel Albuquerque cabeça de lista do PSD-CDS, Paulo Cafofo vai arriscar? O que é que achas, Joaquim? Ricardo, eu acho, e aqui faço também declaração de interesse e mandei-lhe mensagem a ele, acho que o PS teria um ótimo cabeça de lista, que seria Miguel Silva Gouveia. Portanto, depois do que aconteceu, Miguel Silva Gouveia seria um ótimo cabeça de lista do Partido Socialista e certamente seria um ótimo deputado. A não ser, Paulo Cafofo não vai certamente deixar que seja Carlos Pereira e eventualmente poderá estar tentado a seguir ele próprio como candidato às eleições nacionais. Mas só para ir em primeiro ou para ocupar se for eleito? Para ir em primeiro e para ocupar se for eleito, até porque Paulo Cafofo vai precisar de algum tipo de protagonismo, que tenho dúvidas que o tenha no Parlamento, mas eventualmente numa vitória de um governo socialista poderá ter a aspiração de vir a ocupar um lugar no governo. Agora, Paulo Cafofo, efetivamente, neste momento não tem um lugar onde possa ter o protagonismo que o líder do Partido Socialista precisa. Agora, há aqui coisas que são fundamentais. E Miguel Silva Gouveia falava nisso há pouco. Importa recordar que em 1992, e estamos aqui muito no passado, James Caltridge, da campanha de Bill Clinton, dizia que em termos de decisão política está muito baseada na economia. E esse, se calhar, vai ser o grande problema que vamos enfrentar nestas próximas legislaturas e que, efetivamente, a possibilidade de uma lei de finanças regionais poderá ser interessante, mas tem que se pensar bem os prós e os contras dessa luta que parece que mais vezes é falada do que desejada. Miguel Silva Gouveia, não falamos, Miguel não falou da lista do PS, Ainda não foi anunciada, não foi anunciada. Exato, mas há indicações, fala-se do que poderá ser, qual seria, na sua ótica, a melhor cabeça de lista? Sim, na altura falou-se de Paulo Cafofo e ele também, na verdade, já age como cabeça de lista às eleições legislativas. Aliás, no almoço de Natal, na sua intervenção no almoço de Natal do Partido Socialista, fez esta afirmação sobre a lista do PSD, que eu acho que nestas coisas, nestas questões, deve-se discutir ideias e não pessoalizar. Acho que foi uma declaração infeliz e oportunamente aproveitada pelo líder do PSD, mas obviamente o PS terá os seus timings, terá um congresso no dia 14 de janeiro, antes disso terá um congresso nacional também, e é natural que sejam depois já os novos órgãos, quer o novo secretariado, quer a nova Comissão Política Regional, que decidirão quem serão os candidatos. Mas também acredito que não deva fugir muito daquilo que tem sido tornado público, que é, cá está, manter as pessoas que estavam na lista, que estão neste momento na Assembleia da República e eventualmente encabeçado pelo atual Mas Carlos Pereira fica? Eu presumo, ou penso que não, porque não tem sido aquilo que tem sido tornado público por parte de Paulo Cafofo. Eu penso que não, mas não sei. Isso Já agora, Pedro, era uma boa cartada colocar Carlos Pereira em cabeça de lista? Quem é que preferes? É um bocado Não, eu como disse ainda há pouco, nós temos ideias, temos um projeto. Sim, não é mas de essa hoje. parte já está Sim, sim, esclarecida. essa parte já está. Passando ao osso. Eu acho que para nós é indiferente, seja Paulo Cafofo ou Carlos Pereira, e portanto até gostava, uma vez que sou cabeça de lista pelo PSD, pela coligação, aliás,
e se Paulo Cafofo fosse cabeça de lista para o PS, eu até gostava. Pronto, está feita aqui uma Acho que manifestação, era importante. uma Nós tínhamos de debater. manifestação de. Vai ser a tua estreia vestindo as cores do CDS também, né? Não, eu vou vestir as cores da Madeira, é que isso que importa. Não, o Pedro já foi eleito. Aliás, o Pedro arrisca-se a Ah, ser não, sim, sim. eleito. Não. Não foste, na Câmara de Lobos era cada um por si. PSD foi sozinho mas às aqui- Não, mas a lista era Mas- conjunta. Nas Portanto, não legislativas. é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não, nas é a primeira regionais, vez. É, nas todas, Nas regionais. regionais já era. Sim, nestas coisas nós podemos ter as nossas Só te vai convicções faltar políticas. Mas ser os eleito para o regionais é. Parlamento Europeu. Não, O nestas resto é coisas tudo. nós temos que ter. Mas arrisca-se a fazer o pleno em 9 meses. Autárquicas, Não. regionais. Regionais, sim, autárquicas já é mais foi. para trás, mas nos últimos 9 meses houve regionais. Em março, legislativas nacionais, depois em junho, europeias. Se correr bem nas Mas, nacionais, o Pedro ainda disputa as europeias. Não, Não, acho já, que já está escolhido o candidato para as europeias? Não. que eu saiba, não. Agora, o mais Sei importante como é nisto chato é. águas aqui das políticas regionais. Não, o mais importante é os madeirenses perceberem a importância de 6 deputados eleitos pelo Círculo da Madeira podem fazer neste novo quadro político, na possibilidade, de hoje o Semanário Sol referia que pode haver uma maioria de direita em Portugal e que isso pode ser uma realidade mesmo sem o Chega, ou seja, PSD, CDS e ele fora da coligação, mas há uma forte probabilidade, era uma sondagem, portanto não, o que conta é o próximo dia 10 de março. Agora, perante o estado das coisas em Portugal, há uma grande expectativa de que haja efetivamente um governo de direita e que a Madeira possa ganhar mais força. Também há uma expectativa de que o próximo governo será um dos mais instáveis desde a altura de. Não, Ainda não falamos disso, mas o PS tem um novo líder desde o passado fim de semana, com o Pedro Nuno Santos. O que é que no contexto, no xadrez político muda entre aquilo que era a linha de Costa e a linha de Pedro Nuno? Bom, eu acho que o Pedro Nuno, desde há uns anos esta parte, ou há um ano e meio mais ou menos, sensivelmente, desde aquele episódio do aeroporto e da anulação do seu despacho do aeroporto por parte do Primeiro-Ministro, tem vindo a se demarcar um pouco da governação do Primeiro-Ministro António Costa. Isso dá-lhe também um à vontade para poder traçar um rumo seu, trazer novas políticas e até fazer daquele episódio uma bandeira sua, e tem feito e correu bem. Tem utilizado um ditado nortenho que é mais vale feito que perfeito, e acho que as pessoas têm compreendido isso. É preciso tomar decisões e Portugal, aliás, como a Europa, está neste momento numa situação bastante complexa em termos de governabilidade, com a ascensão de radicalismos e de populismos, nomeadamente da extrema-direita, e é importante ter pessoas que possam decidir temporariamente quando é necessário. Eu acho que o Pedro Nuno tem todas essas condições para o fazer. Joaquim Sousa, Pedro Nuno Santos vai colocar, caso, por exemplo, vença as eleições, o país mais à esquerda? É assim, o discurso de Pedro Nuno Santos sempre foi mais à esquerda, mesmo dentro do Partido Socialista, mas também mostrou ser um político muito pragmático. Aliás, Pedro Nuno Santos foi o primeiro líder de uma federação distrital do PS a apoiar António Costa quando este teve o discurso da vitória poucochinha. Agora, Pedro Nuno Santos fica marcado claramente por situações que nos últimos 12 meses muito incomodaram os portugueses, que foi a questão da indenização a Alexandre Reis, onde Pedro Nuno Santos veio dizer que não sabia, depois, afinal, tinha mandado um WhatsApp, uma mensagem para o WhatsApp a concordar, depois fica ligado às grandes confusões que existiram no Ministério das Infraestruturas, ao facto de ter sido desautorizado e também com esta ideia que se calhar vai facilitar muito a vida à AD de ser um líder político que vem dizer que para ele esta união à esquerda, ao Bloco de Esquerda e ao PCP é uma coisa desejável. Agora, também me parece que os portugueses não têm má memória do primeiro governo de António Costa.
onde manifestamente as coisas correram melhor que neste governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Agora, dá-me a ideia que também Pedro Nuno Santos vai facilitar a vida a André Ventura e ao Chega. Porquê? Porque vai representar aquilo que o Chega vai procurar combater. E isso poderá fragilizar de algum modo Pedro Nuno Santos no eleitorado do Centrão, que dá maiorias, mas também certamente vai reforçá-lo no PS mais à esquerda. E aquela ideia de combater o papel da direita e da extrema-direita. Porquê? Porque a extrema-direita neste momento dá, e recordando Francisco Seixas da Costa, como o Ricardo começou, há uma frase de Francisco Seixas da Costa destas últimas semanas que diz: a extrema-direita dá respostas erradas a questões certas. E realmente Pedro Nuno Santos não vai poder condenar aquilo que o Partido Socialista, em grande parte, andou a fazer e que ele procura-se neste momento de marcar. E isso poderá ser realmente uma fase que a AD poderá caminhar para procurar ter um crescimento e recuperar algum do eleitorado do Centrão. Começou mal agora com a tentativa de criação de mais uma comissão para analisar os resultados da comissão da análise do aeroporto. Este é só um exemplo de que começa a não querer decidir. E acho que aí o Pedro Nuno Santos tem toda a vantagem. Certo. Só queria, de uma forma muito rápida, dizer o seguinte: Miguel Silva Gouveia fala em que Pedro Nuno Santos decide, mas é importante que se decida bem. Foi Pedro Nuno Santos que decidiu privatizar nacionalizar a TAP. Todos nós metemos mais de 3,2 mil milhões de euros, dinheiro Privatizar dos a ANA. contribuintes. Foi Pedro Nuno Quem é que Santos, decidiu? Foi o Pedro Nuno foi Santos. Pedro Nuno Santos Foi. o maestro da geringonça. É preciso lembrar que, por exemplo, Isso é bom. aconteceu hoje uma situação, umas pinturas na Câmara de Lisboa, feita por um grupo ambientalista, Climáxico, que tem, Só faltava dizer que tinha sido feito pelo tem, Pedro Nuno Santos. não, o grupo Aquele grupo Climáxico que ele tem do... é um grupo que é apoiado pelo Bloco de Esquerda e que tem várias publicações e referências no site esquerda. Como é que viste que é apoiado pelo Bloco de Esquerda? É apoiado pelo Bloco de Esquerda. Isso não é oficial, isso pode haver algumas Não, pessoas. mas se Mariana Mortágua vem-se desmarcar hoje, porque é que se vem desmarcar? E há publicações, e há referências. Se ela se e marcar, Agora, é preciso perceber que É triste, Pedro Nuno Santos, já aquele que já pode era ser da apoiados empresa pelo pública. PAN. Há pessoas do PAN que o apoiam, sem dúvida, Preciso infelizmente. perceber também que Pedro Nuno Santos é que pagou aquela chora de indemnização à gestora da TAP, ou seja, nós queremos boas decisões. Agora, é importante que se decida. Agora, é preciso perceber que eu fiz parte de um governo de Portugal que impôs por ser Portugal. E agora é o salvador da pátria. É preciso os portugueses perceberem se querem mais uma geringonça em Portugal ou não. E eu acho que Certo, vamos avançar. não trouxe nada de novo. Sem geringonças agora. O Miguel Silva Gouveia quer abordar incompatibilidades e conflitos de interesses numa semana em que o Diário revelou que o presidente da Agência de Inovação e Modernização, o Bruno Macedo, não cumpriu o dever da exclusividade no exercício do cargo público para o qual foi nomeado e que exerce desde outubro. Que dizer deste caso em traços gerais? Bom, antes de mais, gostaria de dizer, como declaração de interesses, que tenho uma relação pessoal com o Bruno Macedo e é uma pessoa que me merece maior respeito e também confio na sua idoneidade, uma pessoa que até reconheço competência na área de trabalho e com quem tive a oportunidade de debater também na Assembleia Municipal do Funchal nos anos em que tive em funções executivas. Este caso é apenas um exemplo de muitos que se têm sucedido na região e, lamentavelmente, tem servido para, ou a falta de respostas para este tipo de situações, tem servido para aumentar os populismos, até se vê alguns partidos pedir gabinetes de corrupção e gabinetes de transparência, esse tipo de coisas. Quando na prática a lei já existe, e importa é aplicá-la sem ter problemas de o fazer. O regime de incompatibilidades na Madeira tem sido muito pouco acarinhado ou muito pouco trabalhado. Temos assistido muitas situações conhecidas de pessoas que são gestores de empresas, que têm participações em empresas e que entram em cargos de nomeação política, em cargos públicos,
passam essas participações de empresas para familiares, exercem o cargo público, quando terminam, voltam a passar para si. Portanto, isto, no fundo, é uma forma de contornar a lei. O princípio da lei é precisamente para evitar que as pessoas possam ter aqui alguns interesses difusos, de alguma forma mais opacos. A lei deveria efetivamente ser aplicada e existir um conjunto um período de nojo, vá, naquela que se chama a porta giratória entre o setor público e setor privado. E até, se me permites colocar aqui um pouco, falar um pouco sobre a tua área, na área do jornalismo, até no jornalismo, acho que deveria existir um período digamos, de carência Entre a entre assessoria, fazer assessoria política e fazer sem dúvida. jornalismo na área da política. E isso, infelizmente, tem-se assistido. E acho que importa que a Madeira clarifique isso, porque somos um meio pequeno, as oportunidades, teremos a oportunidade de falar, se calhar, no tema seguinte, as oportunidades não são muitas e acabamos por ver aqui uma opacidade que não é de todo abonatória para a democracia e só permite a ascensão de populismos e de situações como as do Chega, que mantêm os cartazes aí pelas ruas da cidade do Funchal e da Madeira, sempre com o mesmo slogan, anticorrupção, pela transparência. Obviamente que todos nós somos anticorrupção e pela transparência, mas são incapazes de apontar alguma medida eficaz, quando a própria lei até já tem e já prevê que seja trabalhado. Pedro, que dizer deste caso, há aqui suspeita de alguma ilegalidade ou foi apenas distração para Não, não ter sido acautelado o- desde o início? eu sei sobre este processo. Primeiro temos de ter a consciência que as pessoas têm a sua vida, têm a sua vida privada, têm a sua vida profissional e muitas vezes vão para a vida pública e para o espectro político. E, portanto, e muitas vezes nós até aplaudimos pessoas que vêm do setor empresarial para o setor público. Portanto, todos nós dizemos muitas vezes que é importante trazer independentes, é importante trazer pessoas do meio empresarial, do meio cultural, do meio associativo, mas as pessoas já têm vida e têm muitas delas a sua vida empresarial. E depois, quando passam para a esfera política, que é rápida, para a vida pública, há um conjunto de procedimentos que têm que ser tomados. E um dos primeiros é, na questão das incompatibilidades, temos de estar a tempo inteiro no novo cargo, não é? E devemos renunciar às funções de gerência ou de administração, se esse for o caso. E o que eu sei deste caso é que essa renúncia à gerência e também à cota da sociedade foi feita através de uma ata, e depois essa ata tem que ser registada na Conservatória do Registro Comercial. Penso que foi isso que aconteceu e, portanto, às vezes pode haver um mero esquecimento, que eu acho que até que nem foi o caso, porque Sim, não da conheço, manhã para a não tarde conheço, houve um não conheço. recado de memória. Sim. Pois, não conheço o processo, eu conheço o Bruno Macedo. Aliás, o próprio Diário de Notícias fez uma peça sobre este assunto, até referiu a alguns contratos que tinham sido feitos no passado, até em áreas que não têm nada a ver com as funções que o Bruno Macedo vai desempenhar, e, portanto, eu só quero que as pessoas tenham consciência do seguinte: às vezes, quando se passa da esfera empresarial para a esfera política, há um conjunto de procedimentos que têm que ser feitos e não podemos de um dia para o outro acabar. E vou dar um mero exemplo. Imaginemos, se não acontece, mas imaginemos que alguém é administrador de uma empresa e de um dia para o outro é nomeado para um cargo político e aceita. Se é administrador de uma empresa, há um conjunto de procedimentos, pagamento de vencimentos, pagamento a fornecedores, uma atitude que tem que ser tomada e que não se pode muitas vezes de um dia para o outro tomar essa alteração e fazer essa alteração. Eu penso que foi isso que aconteceu neste caso. Segundo as informações que tenho, a ata foi de renúncia da gerência e da sessão de cotas foi feito. Efetivamente, há um prazo para fazer o respectivo registro na conservatória, mas penso que não é mais nada Permite-me só do que dizer isto. Penso, a minha ideia é o que eu conheço do processo. eu não acredito ou melhor, eu não julgo que o problema seja no Bruno, neste caso em particular, ou em quem aceita ser
em quem aceita ser nomeado para um cargo público, de gestor público, não é da política, não é é de gestor Sim, público. isto também aplica-se aos gestores públicos. Isto aplica-se um deputado não tem que cumprir com estas questões. Não. É um gestor público. Agora, da mesma forma que o Governo da República foi obrigado a criar um questionário para quem aceitasse ir para, ou quem quisesse ir para secretário de Estado, para ministro, ou para a administração de um conselho de administração de uma empresa pública, aqui o Governo Regional tinha a obrigação, que isto não é a primeira vez que acontece. Mas, Miguel, o Governo da República Não é a primeira criou vez que isso. acontece. Aliás, Foi por aconteceu. casinhos. Não, O Governo da República Não, criou não, mas isso. espera aí, na Madeira aconteceu com o antigo secretário regional da Saúde. Aconteceu com o antigo secretário Manuel regional de Brito, Saúde, com a questão da clínica da já SEI. aconteceu com a Aliás, que era uma pequena cota, nem era nada de como especial. se chama aquela, não era há o César Am e há o Iaçude. o Iaçude, também aconteceu com o Iaçude, aconteceu nos horários do Funchal, no mandato anterior, que um dos administradores foi anunciado e depois teve que ser revertido. Poupem as pessoas que vão assumir estes cargos públicos, poupem, fazendo um escrutínio prévio. E acho que isso é que está a faltar. A culpa não é do Bruno, nem é da pessoa A, B ou C. Quem o convida tem que ter a obrigação, e ainda para mais quando o Governo da República desenvolveu este questionário e teve tanto em voga até estas questões de participações em empresas públicas e isso tudo. Ao menos façam as coisas bem feitas. Joaquim, a questão que se coloca é suficiente renunciar, a incompatibilidade não está consumada desde o dia da tomada de posse? É assim, a partir do momento há aqui um problema que é significativo. Eu faço a apelação de interesse, tenho muito respeito pelo Bruno Macedo, é uma pessoa porque eu tenho consideração, mas a verdade é que aqui, perante esta situação, pode ficar a ideia de que há situações que foram tratadas com demasiada ligeireza. Estamos a falar de um alto cargo da administração pública e que efetivamente não pode nunca ficar a ideia que pode haver um conflito de interesses. Bem espero, porque como já disse, tenho consideração pelo trabalho do Bruno Macedo, bem espero que isto não marque. Mas a verdade, e ao contrário do que dizia o Pedro, se há situações que não podem ser, que têm que ser tratadas por ele, então tem que haver um delay de só entrar quando efetivamente possa estar em condições de não ferir o que está plasmado na lei relativamente às incompatibilidades. Porque neste caso específico é mais um daqueles onde Portugal até tem legislação e tínhamos memória, não só regional, mas principalmente com aquilo que se passou no governo de António Costa, onde praticamente todas as semanas havia este tipo de problemas. Portanto, parece-me que é um daqueles casos onde poderá ficar a mácula sobre Bruno Macedo relativamente a este problema, o que é mau, porque dá-me a ideia que Bruno Macedo é uma daquelas pessoas que é sério naquilo que faz. Eu acho que nós estamos a exagerar um bocadinho e queria dar um caso abstrato para nós percebermos. Imaginemos que o Miguel Gouveia Abstrato, mas- Vamos imaginar. Vai lá. O Miguel. Não, Ele diz- para percebermos. É que o Miguel. Do meu nome, porque sabe que eu não tenho empresa. O Miguel Estou à uma questão. vontade. Imaginemos que ele era sócio de uma grande empresa e era convidado para um cargo público. O Miguel não tinha que no dia a seguir vender ao desbarato a sua cota. Porque vais para a política ou para um cargo público durante um determinado tempo, mas depois voltas à tua esfera privada, ao teu negócio, no fundo. E, portanto, tu não és obrigado a vender. O que tens Não que podes fazer, administrar. não podes É administrar, não podes ter funções de administração e de gerência e não podes praticar negócios com entidades públicas, não é? É isso. Agora, as pessoas também têm a sua vida, não é? Queremos mais pessoas para a E política e porque é que dizer, isso não se coloca quando se é convidado? quando se é convidado, o que é que aconteceu? Ele era sócio está. de uma entidade. Ele era sócio de uma entidade. Deveria ter feito, e segundo sei, fez, não está registado, também acredito, ou ainda não temos o registro. O que eu sei é que ele fez mais do que era obrigado, ou seja, fez a renúncia da gerência e fez a cessão de cotas. E não era obrigado, na minha ótica, a fazer a cessão de cotas. Portanto, já vendeu a sociedade. Agora, isso tem que ser feito o registro na conservatória do registro comercial, no fundo. Foi feito, não foi feito, a indicação que eu tenho é que foi feito. E que tinha 30, 60 dias para ser. Agora, não vamos fazer que este caso seja igual a muitos outros que nós Não, conhecemos, claro que não, na minha opinião. até porque há documentos que ainda não temos em nossa posse e não vou adiantar mais sobre isto, mas Pois, essa é a minha é um ideia. assunto que poderá ter outros contornos. Basta para tal, e dou esta de borla,
na declaração entregue no Tribunal Constitucional esta situação não esteja nos moldes como foi contada agora. Mas passamos ao último tema. As pessoas não são obrigadas a ir para a política. Claro, Vai claro, quem quer. claramente. Infelizmente, É cada desejável que possam participar, não é obrigatório. Portanto, se não Exatamente. podem, não podem. E muita gente, como os três sabem, não vai exatamente porque tem um Por causa cargo da sua vida pessoal, exatamente. do qual não prescinde, nem troca por cargos públicos. E não querem exposição, não querem nada disso, exatamente. Há toda uma série de questões que esta questão Isso, levanta. exatamente. Por isso que vemos a Assembleia Legislativa da Madeira e vemos que as pessoas que lá estão ou têm funções que podem acumular, como são profissionais liberais, ou então têm empregos, Funcionários públicos, eventualmente. funcionários públicos que normalmente têm algum ganho de causa. Sim, é uma matéria que dá muitos programas. Vamos fechar com uma abordagem muito sumária. A Tolentino Mendonça, ele que é Prémio Pessoa, mas sobretudo porque continua na ordem do dia, passados que estão há alguns anos, primeiro como poeta, como homem das letras, da cultura, também agora como cardeal. O Miguel Silva Gouveia dizia nas propostas para este programa que este é o mais recente exemplo de como os madeirenses são reconhecidos lá fora, enquanto por cá uns são claramente preteridos. É caso para perguntar se antes da casa não fazem milagres ou o Tolentino de facto é de outro planeta? Sim, de facto, a Madeira tem exportado para o mundo madeirenses de outro planeta. Nós temos Tolentino Mendonça, que além de ser um estudioso e um profundo conhecedor da cultura, um homem de cultura, é também um escritor de eleição e eu leio já há muitos anos e fico muito satisfeito com o Prémio Pessoa e com o reconhecimento também da Academia pela sua obra literária. Mas é um exemplo, dizia eu, é mais um exemplo de como os madeirenses são reconhecidos pelo mundo e Tolentino Mendonça é provavelmente uma das nossas maiores esperanças para ser um eventual Papa português. E isso, obviamente, seria um orgulho gigantesco para a Madeira. Mas eu dizia isso porque leva-me a pensar os quantos madeirenses vão deixando a Madeira com competências e talentos e créditos firmados nas suas áreas e vão saindo e sendo reconhecidos nas diferentes áreas. E isso, daí essa minha questão, que os santos da casa não fazem milagres, parece que o madeirense para ser reconhecido tem que sair. E a Madeira, infelizmente, não tem. Sendo cardeal, porque Não estou a falar de ti, Pedro. Tu Não, vais não. para a Assembleia da Não, República. mas Mas eu não sendo estou- cardeal, da Madeira. Toda a gente passou a A olhar. gente reconhece o Pedro. Não, mas é isso, não é? Quer dizer, Pedro também vai sair. Vai sair, vai sair. Não estou a falar de ti. Pode ser que. mas ele sendo Vais sair, mas não tinhas de sair, ó Pedro. Mas eu dizia não só políticos, eu falo, refiro-me a pessoas nas diferentes áreas. Os talentos madeirenses regionais saem. Ainda esta semana falava com alguns colegas da minha filha, universitários, que já não Não prevêem previam no voltar. futuro um regresso à Madeira, e isto é preocupante. Porque a Madeira vai perdendo talento e nós, no todo madeirense, somos grandes a nível com pessoas com esta dimensão, mas vamos perdendo enquanto região, enquanto os que cá ficam vão perdendo. Joaquim, um teu olhar sobre Tolentino Mendonça? Começam a faltar palavras, aliás, como foi dito no anúncio do Prémio Pessoa, é um humilde e generoso peregrino da esperança. E é isso que Tolentino Mendonça representa para a Igreja, um sinal de abertura, uma capacidade de diálogo, uma capacidade ecuménica e um homem culto, acima de tudo, aberto a novas dimensões, mas também a opinião que ele é capaz de transmitir de uma forma
equilibrada e sustentável. Contrariando um bocadinho a ideia do Miguel, mas não muito, Tolentino hoje já não pertence à Madeira. Tolentino hoje alcançou uma escala supra, e isso é extraordinário. E é extraordinário que tenha conseguido, não só enquanto clérigo, mas também enquanto escritor, que é alguém que atingiu um nível extraordinário, e que nos vão faltando palavras, porque também já conhecia a escrita de Tolentino Mendonça, e ela flui, é tranquila, é agradável, e tudo isso é um motivo de orgulho para todos nós. Agora, subscrevo o que o Miguel disse, que é muito mal para a região não conseguir reter talento, não conseguir reter estes jovens que partem para a universidade e ao fim de poucos meses ficam com a ideia que na Madeira já não há lugar para eles, porque nós não conseguimos criar condições para que eles cá estejam. E aí vou a uma frase do Antônio Mendonça, na sua última entrevista que deu ao Expresso, onde ele diz: o governo, seja o temporal, seja o espiritual, tem uma dimensão crucificante. Isto para falar também da questão de Bruno Macedo, não é? E pela exposição que todos nós temos. Pois implica abdicar muito de si mesmo. E realmente esta ideia, que sendo ecuménica, porque é dito por alguém da igreja, mas tem uma capacidade mundana tremenda de nos tocar, é extraordinária. Acho que realmente estamos na presença de uma pessoa superior em termos da sua postura cívica, em termos da sua postura de pensamento. Pedro, Tolentino Mendonça ainda vai a meio caminho, ainda tem muita estrada para andar, pelo aquilo que é a nossa percepção também de amizade. Foi meu colega de curso, sempre foi uma barra, porque enquanto a malta ia jogar a bola, eu lia. Não quer dizer que quem joga a bola não possa também um dia ganhar o prémio de pessoa, basta que depois se dedique também às letras, não é? Ou outra área O Churchill foi Prémio Nobel da Literatura, da muito pouca literatura. gente sabe. O que é que te apraz dizer Sim, o sobre... Prémio Pessoa é um prémio muito Para jogar a bola, Miguel. anualmente pessoas de nacionalidade portuguesa. Eu acho que se dependesse de sua santidade o Papa Francisco, José Tolentino Mendonça era o próximo Papa, e queria acabar a minha intervenção com uma questão, com uma frase que é a seguinte: quando no dia em que o Papa o fez cardeal, Tolentino, reclinado perante Francisco, portanto, Tolentino reclinado perante Francisco, perguntou-lhe: Santo Padre, o que me fez? Francisco respondeu: José, tu és a poesia. E é isso. Tolentino é poesia, é mestria, é sabedoria, tem vários prémios, várias obras publicadas em português e também em inglês. É um orgulho para todos nós, para a Igreja Católica, e eu acho também que chegou longe porque também veio da Madeira, ou seja, o nosso ambiente insular, o mar, a serra, a humanidade. Acho que também Tolentino seria outro se não tivesse passado não tivesse nascido na Madeira. É uma referência, é um orgulho enorme, e ao contrário do que o Miguel disse ainda há pouco, há efetivamente talentos que para crescerem têm que sair da Madeira, infelizmente. Tolentino, ainda bem que saiu. Guardou durante muitos anos a biblioteca da Santa Sé, é cardeal, oxalá seja um dia Papa, é isso que todos nós queremos, um Papa português que já tivemos, e é um orgulho enorme, e é uma pessoa extraordinária. Tenho pena ainda não a ter conhecido pessoalmente, mas deve ser Vamos extraordinário. tratar disso, vamos Deve ser tratar disso. extraordinário. Aliás, o Pedro deixava aqui uma nota de que é o facto de o Tolentino transmitir ou conseguir partilhar o mar de uma forma Raízes. que tem muito a ver com o nosso ADN madeirense. E alguém ainda este mês, no encontro da SEDES, o Major-General comenta muito a guerra nas televisões, dizia que ele uma vez foi à Marinha dar uma partilha sobre o mar, a dimensão poética do mar deixou toda aquela gente de boca aberta, porque de
facto é diferente ser um ilhéu que tem uma relação com o mar, o continente Machico, e viveu sobre o mar no Forte durante muitos anos, e isso depois transparece para todas as letras e poesia. Vamos fechar com a vossa possível resolução para alguns dos problemas em curso, se é que há nesta altura festiva, parece que passa tudo rolo compressor. Miguel Silva Gouveia, algum problema que mereça resolução imediata? Problema, eu tinha aqui registado um problema que já foi alertado no início desta época desportiva, e falando um pouco de futebol, que tinha sido as questões, as dificuldades financeiras de algumas equipas na Primeira Liga, e o Marítimo teve a oportunidade de, em tempo útil, abordá-las, e hoje, esta semana, soubemos que Boa Vista está com salários em atraso, tem jogadores em greve, treinador saiu, não pode inscrever novo treinador, ou seja, está numa situação aflitiva, e infelizmente as entidades que deveriam ter em tempo útil trabalhado ou feito o que deveria ter sido feito, de um ponto de vista de justiça, fizeram vista grossa, e agora acaba por dar nestas situações. Pois, pelos vistos, são vários os clubes que, naquela altura da inscrição, resolvem aparentemente os problemas, É mas fácil apresentar um plano de pagamentos, só que quando ano após ano verificamos que estamos a pagar o valor em dívida, o montante em dívida é maior, significa que o plano do ano anterior não foi cumprido. Então aumentou-se a dívida. E isso Pedro, resolução para ano novo. A resolução, para o ano novo, tinha aqui uma resolução que depende muito do resultado do próximo dia 10 de março. E era, todos nós sabemos quanto nos custa, quando vamos ao continente, temos que pagar 300 e 400 euros. Portanto, esperemos que com o novo governo de centro-direita chegue a acordo, arranje um procedimento com as companhias aéreas para que, à semelhança do programa Estudante Insular, nós paguemos apenas 86 euros. Pensava que o Pedro diria a partir de 10 de março, quando o primeiro programa debate da semana deste painel será feito a partir de São Bento. São Bento. Pode ser? Daquela varanda, da varanda de São Bento era fantástico, realmente. E com o convite de Toledo Mendonça também lá connosco. Sim, isso vai ser mais difícil. Aí temos que ir à varanda de São Pedro. Joaquim, tu uma resolução. É assim, há aqui uma resolução que tem sido de um problema que foi recorrente ao longo deste ano, que são as descargas poluentes para o oceano. Também nesta semana voltámos ao problema de ter, mais uma vez, libertação de dejetos diretamente para o oceano. Isso é problemático. É algo que temos que resolver. Nós somos um destino de praia, de mar e praia, e era importante que não tivéssemos, semana após semana, este problema na nossa costa. E certamente que dependerá muito da vontade política, aqui mais regional, mas que, se não for antes, que seja depois de 10 de março, que se possa resolver este problema de uma vez por todas. é época balnear, não é? Começa Exato. depois. Eu também teria várias resoluções, mas se calhar a principal é aquela que atormenta os nossos distintos colegas da Global Media Group, que em vários meios vivem momentos de incerteza. Dramático. E a única resolução que me passa pela cabeça é que, se calhar, em vez de manifestos solidários, greves e afins, alguém que assuma que as empresas de comunicação social precisam de investidores a sério e que levem para o terreno todo o potencial que têm, preservando as linhas vermelhas, não é? Não pisando as linhas vermelhas, ou seja, mantendo defendidas todas aquelas que são as vertentes que ditam a liberdade editorial, mas que se revelam necessários. Isto não se faz só com boas vontades e com manifestações. Se me permites, gostava também de mandar um abraço para a Mafalda Anjos, diretora da Visão, que hoje anunciou que demitir-se-á das suas funções a partir de 1 de janeiro. Não sei se ela ouve o nosso programa, mas se ouvir,
Um abraço solidário e desejo sucessos também naquilo que for o Pois, seu futuro. o panorama não é nada fácil para o panorama nacional em termos de comunicação social. São muitos diretores a se A se demitirem. demitir, aliás, essa é a questão. O Jornal de Notícias, o Jogo, a Visão, a própria TSF, algo tem que ser feito, Ricardo, e retiro aquela que disse, realmente esta é uma questão fundamental para a democracia. Não há democracia sem imprensa livre. E tem que haver necessariamente gente que se chegue à frente, porque este é o nosso ganha-pão e também é o pão da democracia. Estamos em época festiva. Joaquim, desde o frio desse lado do país, alguma mensagem que queres deixar? Opa, um grande abraço a todos e que esse, efetivamente a festa corra como desejamos. Este é um daqueles momentos extraordinários para todos nós que gostamos de viver a família, gostamos de viver os amigos e é tão bom passá-lo na Madeira. Assumo que foi um erro meu, que quando vi o Ricardo aqui há dias na Câmara do Funchal, eu estava convencido que este programa era dia 29. E como tal, combinei vir cá passar o Natal para ir passar o ano à Madeira e fazer o programa. E o Ricardo lá me disse, agora realmente com saudade do nosso bom tempo, do nosso estar na rua, da nossa capacidade de viver os amigos, que é muito do nosso Natal, que é muito desta época festiva, pá, com enormes saudades. Miguel Silva Gouveia. Bom, eu reitero também os desejos de um Feliz Natal a todos aqueles que nos ouvem e mesmo os que não nos ouvem, a todos os madeirenses e todos aqueles que trazem a Madeira também no coração, desejando que tenham um Natal junto daqueles que fazem ou que enchem de vida os nossos dias e uma mensagem de que as pessoas procurem um pouco de empatia, colocarem-se um pouco na pele dos outros. Esta é uma altura, se calhar, mais calma, onde as pessoas têm um tempo para mais reflexão. Pensemos um pouco, estar no outro, neste Natal, e acho que é uma forma bonita de reconhecermos uns aos outros e trabalharmos essa harmonia que desejamos. O Pedro vai a caminho do Natal do Mercado do Estreito, que esta noite será a festa rija, com certeza. Antes disso, uma mensagem aos ouvintes da TSF. Um bom Natal a todos os nossos ouvintes, ao painel, eh, num espírito de união, um espírito de família, de solidariedade e também, como este é o outro programa deste ano, desejar a todos um bom ano 2024, com muita saúde e que tudo corra bem e temos todos que acreditar no nosso valor, no nosso trabalho e vamos em frente. Boa sorte para o Pedro, que terá um 2024 efervescente, nomeadamente até 10 de março, depois a coisa abranda, mas também para o Miguel Silva Gouveia, que está aí na luta, foi hoje indigitado como uma boa escolha para o PS pelo Joaquim Sousa. O Joaquim, bom regresso à Madeira, vai curtindo esse frio por aí. Este painel volta no ano novo. Desejamos boas festas com saúde, paz e amor, e também com esta certeza de que a nossa festa será amanhã noite, mas também bem cedo. Começa bem cedo. Natal de embalar. O dia e a noite do mercado dos lavradores passam no Diário e na TSF Madeira. Emissão especial entre as 8 da manhã e as 11 da noite de 23 de dezembro. Com entrevistas, passatempos e muita música. Apoios: Missão Continente, ASECO, Nós, Savoy Signature, Hospital da Luz e Câmara Municipal do Funchal.